Bom dia, meu nome é Sérgio, sou médico do Serviço de Medicina Física do Hospital do Servidor Estadual. E a ideia na verdade, a ideia do trabalho era fazer algo um pouco maior do que eu vou apresentar. A gente, antes de iniciar um trabalho maior, a gente optou por pegar alguns casos e fazer um acompanhamento. Então, só que durante o follow-up a gente conseguiu só terminar um caso só, pela distância, pela dificuldade de mobilidade desses pacientes que foram submetidos à artroplastia total do joelho. Então, eu vou falar desse caso que a gente conseguiu ter o follow-up. O objetivo do trabalho é relatar os efeitos da associação da acupuntura auricular com o programa de reabilitação em uma paciente que foi submetida a uma artroplastia total do joelho esquerdo por uma artrose. É uma paciente de 79 anos, hipertensa, e tinha uma artrose do joelho esquerdo, e foi submetida a uma artroplastia total do joelho e inserida no programa de reabilitação. O programa de reabilitação consistia em 2 sessões semanais de fisioterapia, com duração de 12 semanas, com objetivos de quê? De melhorar a amplitude de movimento do joelho, melhorar a força muscular dos músculos associados, especialmente aqueles músculos que a gente considera os antigravitacionais, quadríceps, glúteos, treino de propriocepção e o treino de marcha. E na acupuntura auricular, foram realizadas sessões semanais, durante 12 semanas, e os pontos selecionados foram joelho, shenmen, pulmão e tálamo. Os parâmetros que utilizamos para avaliação do quadro em geral foi a escala visual analógica de dor, a amplitude de movimento do joelho, realizada através de goniometria, e algumas avaliações funcionais. Tá? A gente usou o Western Ontario and McMaster Osteoarthritis Index, WOMAC, e o Timed Up and Go Test. O WOMAC é um questionário, e o TUCT é um teste vivenciado, em que a pessoa tem uma tarefa para realizar. Aqui tem um esquema mostrando o que foi cada etapa desse processo. Na avaliação inicial, a gente colocou como uma avaliação 1, antes do início do programa de reabilitação. A avaliação 2 seria 3 meses após o início da reabilitação, e a avaliação 3, 6 meses após o início do programa de reabilitação. O programa de reabilitação, junto com a acupuntura auricular, 12 semanas, que caía mais ou menos próximo da avaliação 2. E os resultados, tá? Na escala visual analógica de dor, antes do início da reabilitação, 8.2, uma dor forte. Com 3 meses, que é logo após a reabilitação, 3,5. E com 6 meses, 5.2. A amplitude de movimento do joelho, principalmente, é uma articulação tipo gínglimo, que é uma articulação que tem basicamente uma flexão e extensão, que são os movimentos principais do joelho. Para a flexão do joelho, houve uma melhora dessa amplitude, de 72 graus para 84 graus, isso se manteve. Sempre lembrando que na artroplastia total do joelho, há uma limitação da flexão esperada por conta da intervenção. A prótese não permite a flexão completa do joelho. Na extensão do joelho, houve uma medida anterior, menos 15 graus, com 3 meses, menos 10 graus, e com 6 meses, menos 6 graus. Em relação à avaliação funcional, na verdade, em relação ao WOMAC, quanto maior o número, pior é. E a gente encontrou
um resultado bem inesperado, né? Antes do início, 44 pontos, com 3 meses, 40, e com 6 meses, 59. Isso foi realmente uma surpresa muito grande. A gente não esperasse que a paciente relatasse uma piora, né, do funcional. No entanto, quando a gente avalia a vivência da paciente em relação à capacidade de movimento, a gente tem alguns aspectos. Antes do início, a gente não conseguia fazer nem o teste vivenciado. A paciente não conseguia executar o movimento. Após 3 meses, ela conseguiu fazer o teste e conseguiu fazer o teste em 17,2 segundos. E com 6 meses, 15,9. Em relação ao relato da paciente, ela refere o quê? Que com o tratamento de reabilitação associado à acupuntura auricular, referiu que houve uma melhor, assim, que houve um certo desconforto na hora da colocação das agulhas nas orelhas, mas que era algo que era tolerável. E que, apesar do score funcional piorar após o tratamento foi realizado, houve uma melhora do tempo, houve uma melhora, mas ela refere que houve também, para ela sentiu que houve uma melhora na mobilidade dela, apesar de colocar como uma piora desse índice. E assim, isso foi evidenciado no teste, no TUGT, na melhora da dor e da amplitude de movimento. Tá? Como é um relato de caso, a gente não tem como inferir isso de uma forma geral, se a acupuntura auricular é realmente algo que auxilia no programa de reabilitação ou não. Nesse caso, parece que houve uma melhora em alguns aspectos. Evidentemente, a ideia nossa é fazer o estudo completo, conseguir um N maior para poder inferir esse tipo de conclusão. Tá? Mas, de forma geral, a gente pode concluir que, nesse caso, para essa paciente, houve benefícios, tá? E que, de alguma forma ou de outra, a gente precisa de mais estudos para confirmar essa hipótese. Lembrando também que a acupuntura auricular em reabilitação é algo muito prático, já que você pode colocar a sementinha ou a agulha e a pessoa fazer o processo de reabilitação. É difícil, por exemplo, com agulhas, né? Você colocar e, de repente, fazer um treino de joelho, já que, por exemplo, os fisioterapeutas usam muitos pontos, a região local do joelho, para fazer o fortalecimento do quadríceps. Então, é uma região que seria inacessível. Mesmo pontos à distância, é algo sempre difícil de você trabalhar, porque as agulhas caem, existem riscos de perfuração, acidente perfurocortante para os fisioterapeutas. Então, é algo que, na prática, talvez para a reabilitação desse tipo de situação, seja mais difícil, mas a acupuntura auricular é algo que é prático e que, com certeza, pode trazer muitos benefícios aí para os pacientes. Muito obrigado.